Deixa eu te fazer uma pergunta direta, daquelas que a gente evita responder rápido demais. Você vive como se não houvesse amanhã? Ou você vive como se não quisesse sentir o hoje? Porque são coisas bem diferentes, apesar de parecerem a mesma coisa no começo. Às vezes não é liberdade, é fuga. Às vezes não é intensidade, é anestesia. Às vezes não é prazer, é um pedido de socorro que você aprendeu a disfarçar muito bem. Talvez você diga que está só curtindo a vida, aproveitando enquanto dá, bebendo um pouquinho mais, usando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, fazendo sexo como se isso fosse prova de que tá tudo bem. Mas lá no fundo, quando o domingo chega e o silêncio pesa, alguma coisa aperta no peito. E não é solidão comum, é um vazio conhecido, antigo, familiar demais. Tem um momento em que a diversão começa a parecer obrigatória. Se você não sai, se você não bebe, se você não transa, parece que algo está errado com você. Como se parar fosse perigoso, como se sentir fosse perigoso. E aí você segue bebendo mais do que queria, segue usando coisinhas para ficar mais do que planejava, segue transando quando o corpo até vai, mas o coração já desistiu de acompanhar. Tudo para não encostar naquele buraco emocional que começou lá atrás, quando você ainda nem sabia colocar nome no que sentia. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas eu vou te contar a real. Esse padrão não nasce do nada, ele nasce de auto-rejeição, da baixa autoestima, da sensação silenciosa que, se não for intenso, interessante, desejável o tempo inteiro, você desaparece. E a pergunta que fica não é o que você está fazendo com a sua vida. A pergunta é do que você está tentando se proteger quando escolhe viver como se não houvesse amanhã. Bem-vindo ao Gay Sem Crise. Aqui a gente fala de verdade, sem romantizar dor, nem glamorizar a fuga. E você vive correndo, bebendo, transando ou se anestesiando para não sentir, esse tema é para vocês. Porque viver intensamente não é se destruir, é aprender a ficar inteiro no hoje, sem precisar fugir de si. Quando você começa a olhar de frente para a necessidade de viver ultrapassando os limites, algo muda por dentro. O que eu estou falando aqui não é moral, não é regra, não é repressão não, tá? É clareza. Clareza para entender quando você quer prazer e quando você está tentando tapar um buraco emocional antigo. Clareza para parar de se machucar, achando que está se divertindo. O que eu desejo para você é simples e profundo, que você passe a escolher e não a se anestesiar. Que você comece a viver encontros mais honestos, relações mais seguras com o próprio corpo, menos culpa no dia seguinte e mais respeito por quem você é. É liberdade emocional de verdade. Eu sou Jober e ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamento saudável, inclusive com você mesmo, com seus desejos e com seus limites, sem precisar se destruir para caber em lugar nenhum. E se esse tema já te deu um apertinho aí dentro, aproveita agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que a gente vai conversar hoje pode te livrar de muitos sofrimentos disfarçados de diversão. Esse papo aqui é sobre consciência, não é sobre moral. Não é sobre certo ou errado, não é sobre demonizar sexo, bebida ou prazer, tá? Vamos combinar isso logo de cara, porque muita gay já trava aqui achando que vai levar sermão. Não é isso. Esse papo é para entender quando você está vivendo e quando você está se anestesiando. É perceber a linha invisível entre o prazer e fuga, entre escolha e repetição automática, entre desejo genuíno e tentativa desesperada de tapar um buraco emocional antigo que nem sempre você sabe explicar de onde veio, mas sente no corpo toda vez que o silêncio aparece. Esse tema é sobre perceber o quanto a autorrejeição vai te empurrando devagar, sem alarde, para comportamentos que parecem liberdade, mas funcionam como prisão. É quando você bebe mais do que queria, transa mais do que tem tesão, usa coisinhas não para celebrar, mas para ir para um lugar longe da mesmice do dia a dia. Se tudo isso fosse só prazer, por que o vazio volta sempre depois? Por que a segunda-feira chega tão pesada? Por que o corpo acorda cansado e a cabeça cheia de culpa disfarçada de foi só um fim de semana de esbórnia, que já dura um bom tempo, né? Isso nasce de uma autoestima ferida cedo demais.
de uma criança que aprendeu que precisava performar, agradar ou se adaptar para ser aceita. Isso vira ansiedade no peito, inquietação no corpo, dificuldade de ficar sozinho sem buscar estímulo. Você já reparou como o TED te dá angústia? Como ficar em casa sem nada marcado para fazer parece um castigo? Isso não é o seu jeitinho de ser, não é a sua personalidade, é um sinal. E não, esse papo não é sobre todo gay assim. Isso é o sabotador interno tentando normalizar o que machuca. Relaxa, é natural, somos homens gays. Ele sussurra no teu ouvido enquanto você ignora que nem todo prazer te faz bem. Nem todo excesso é liberdade, nem toda adrenalina é alegria. Pensa na cena, ó. Sexta-feira, grupo de amigos, bebida rolando solta, alguém puxa uma droguinha, outro abre o aplicativo. Você entra no fluxo quase sem pensar. Ri, se solta, se sente pertencente, mas no fundo, bem no fundo, tem uma pergunta que você evita. Se eu parar, quem serei eu? Se eu não acompanhar, ainda serei aceito? Essa conversa aqui é sobre coragem de olhar para isso sem julgamento e não confundir viver intensamente como se perder de si mesmo. Quando você começa a entender que não dá para viver como se não houvesse amanhã, não no sentido moralista, mas no sentido emocional, algo muito importante acontece dentro de você. Você para de viver no modo fuga, para de viver no modo anestesia, para de usar o fim de semana como um botão de desligar da própria dor. E isso muda tudo, porque pela primeira vez em muito tempo você começa a sentir que está no comando da própria vida emocional, não refém dela. O primeiro ganho que você tem é clareza. Clareza sobre o que você está buscando quando sai, quando bebe, quando transa, quando aceita mais um convite que no fundo você nem queria aceitar. Clareza para diferenciar desejo de carência, tesão de vazio, vontade real de se conectar e uma tentativa desesperada de não sentir aquele silêncio interno que incomoda tanto quando a festa acaba. Essa clareza não te tira o prazer da vida, ela devolve o prazer com consciência. E prazer consciente é outra história. Com essa clareza, vem um segundo benefício poderoso: autorrespeito. Você começa a se tratar melhor porque passa a se perceber melhor. Você deixa de se empurrar para situações que te machucam só para não ficar sozinho. Deixa de beber além da conta só para criar uma versão de você que funciona socialmente. Deixa de usar sexo como moeda emocional para se sentir desejado, validado ou pertencente. Não porque sexo seja errado, mas porque agora você escolhe em vez de ser escolhido pelo impulso. E aí acontece algo que muita gente não espera. O corpo responde. A ansiedade diminui, aquela sensação de nó no estômago no dia seguinte some, o cansaço emocional vai dando lugar a uma sensação de aterramento, de presença. Você começa a dormir melhor, a acordar menos arrependido, a se olhar no espelho com menos julgamento e mais curiosidade. Por que eu faço isso? Vira uma pergunta de cuidado, não de ataque. Outro ganho enorme é liberdade emocional. E liberdade para ir a um encontro e dizer: hoje eu só quero companhia. Liberdade para dizer: hoje eu quero sexo. Sem culpa, sem fantasia. Liberdade para ir embora quando não tá bom, sem se sentir rejeitado por isso. Liberdade para ficar em casa sem transformar isso numa prova de que você é indesejável. Isso é maturidade emocional, não física. E saber que você não precisa se destruir para se sentir vivo. E tem também o benefício relacional, que é profundo. Quando você para de se relacionar a partir do buraco emocional, muda o tipo de gente que se aproxima de você. Muda a qualidade das conversas, muda o ritmo. Você começa a atrair pessoas que conversam, que escutam, que respeitam limites, porque você passou a fazer isso consigo mesmo. Relação saudável começa assim, de dentro para fora. Claro que o sabotador interno tenta aparecer, e ele vai sussurrar: E agora virou caneia? Quer ser o melhor da vida? Que é assim mesmo. Mas aos poucos você percebe que isso é medo travestido de liberdade. Medo de sentir, medo de encarar, medo de crescer. E o maior benefício de todos talvez seja esse. Você para de fugir da própria história e começa a transformá-la. Não com força, não com culpa, não com vergonha, mas com consciência. E consciência, quando chega, ela não grita.
ela organiza. E quando a sua vida emocional se organiza, o amanhã deixa de ser ameaça e ele vira possibilidade. E essa nova consciência, essa mentalidade sobre o que você realmente quer, ela te devolve algo que você foi perdendo aos poucos, que é em perceber. Escolha. Não a escolha impulsiva de sexta-feira à noite. Não a escolha anestesiada pelo álcool, pelo sexo ou pela droga. Mas a escolha consciente de como você quer se sentir depois que tudo passa. Porque o problema nunca foi viver, gozar, experimentar. O problema é viver como fuga. É usar prazer como anestesia e reconfundir intensidade com liberdade. E vamos combinar, quando você começa a enxergar isso, algo muda por dentro. Você para de se tratar como alguém que não aguenta e começa a se enxergar como alguém que pode escolher melhor. Isso é a oportunidade real de maturidade emocional, não de moralismo barato. É a oportunidade porque você começa a perceber padrões. O padrão do fim de semana que começa e termina sempre igual. O padrão da bebida que te dá coragem artificial. O padrão do sexo que parece conexão, mas vira vazio na segunda-feira. E quando você enxerga o padrão, você ganha poder. Poder de interromper, poder de ajustar, poder de decidir diferente sem precisar virar outra pessoa. Não é sobre virar careta, é sobre virar consciente. E consciência, Bi, muda tudo. Por exemplo, você sai com amigos, bebe além da conta, transa, ri, posta stories, parece pleno. No curto prazo, adrenalina. No médio prazo, cansaço emocional. No longo prazo, a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. A variação disso é que quando você percebe que não precisa beber tanto para se divertir e se sentir incluído e começa a testar sua presença sóbria, dá medo. Falta muleta, mas dá para andar mesmo sem ela. E de verdade, quando você usa drogas para curtir mais, para se soltar, para não pensar, no curto prazo, euforia. No médio prazo, dependência emocional daquele estado. No longo prazo, a sensação de que sem isso, você não é interessante. Quando você se conscientiza disso, a oportunidade aparece. A aprender a se sentir vivo sem precisar de uma coisinha artificial para isso. E se você faz sexo compulsivamente, achando que está no controle, no curto prazo, validação. No médio, ansiedade se não acontecer. E no longo, confusão entre afeto e descarga emocional. A oportunidade aqui é enorme, separar desejo de buraco emocional e começar a viver o prazer sem se machucar. Essa nova mentalidade que você constrói é a oportunidade porque ela não te tira nada, ela te devolve você. Mas aí você me fala assim, isso é normal, toda gay vive assim. E é aqui que mora a armadilha. Normal não significa saudável. Normal só significa repetido, porque já virou hábito. Você olha em volta, vê seus amigos bebendo toda a sexta, usando droga como quem pede sobremesa e contando todas as transas da semana. Daí você pensa, então tá tudo certo comigo. Eu também pensava assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Bi. Se isso fosse tão saudável assim, por que tanta ressaca emocional nos domingos? Por que esse vazio quando a música acaba e você fica sozinho com você? O corpo até aguenta, mas a alma começa a pedir socorro em silêncio. Nem sei quanto tempo o corpo aguenta, né? E aí você pode até responder, eu tô no controle. Essa frase é praticamente o mantra da autossabotagem elegante. No controle de quê, exatamente? Da bebida, da droga, do sexo ou do roteiro que se repete toda semana sem você perceber? Porque estar no controle não é conseguir beber mais ou menos do que os outros, transar mais ou menos do que os outros ou aguentar mais noites viradas. Estar no controle é conseguir escolher parar. E se a ideia de parar te dá ansiedade, irritação ou um medo estranho, talvez o controle já tenha escorrido pelos seus dedos faz muito tempo. E aí você pode falar o que eu falei a vida toda e que costumava falar com orgulho de ser. Somos homens gays e é natural fazer sexo com frequência. Sim, sexo é natural, desejo é natural, tesão é maravilhoso. O problema não é o sexo, o problema é quando o sexo vira remendo emocional, que era o meu caso. Quando ele não é escolha, é necessidade.
Quando você não transa porque quer, mas porque não sabe ficar consigo, mesmo em silêncio. Quando o sexo vira prova de valor, anestesia de rejeição ou tentativa inconsciente de preencher um buraco que nasceu lá atrás, muito antes de você saber o que era perdão. E tem também aquele pensamento social mais silencioso, mas igualmente perigoso. Se eu não for igual a eles, não serei aceito. E aqui a gente precisa ser honesto. Em algum momento da vida, você aprendeu que para pertencer, precisava ser moldado. Beber como eles, usar como eles, transar como ele, rir do que não acha graça, fingir que está tudo bem. Só que esse pertencimento custa caro. Ele cobra uma autenticidade, sua saúde emocional e aos poucos a sua autoestima. Você até entra no grupo, mas se perde de você. E o sabotador interno adora soprar no seu ouvido nessas horas. Relaxa, pior seria ficar sozinho. É melhor isso do que sentir aquele vazio de novo. Todo mundo faz, você tá exagerando. Só que eu vou te contar a real. Essa voz não quer te proteger, ela quer te manter no conhecido, mesmo que o conhecido doa. Derrubar essas objeções não é virar careta, moralista ou santa, é amadurecer, é perceber que prazer não precisa vir junto com autodestruição. E conexão não nasce da anestesia, que coragem não é aguentar tudo, é escolher diferente quando algo já não faz mais sentido. E quando você começa a rir desse pensamento com carinho, sem se atacar, algo muda por dentro. Você para de lutar contra você, para de se comparar, para de usar o corpo como moeda de troca emocional. E aí, curiosamente, a vida começa a ficar mais leve, menos barulho, menos excessos, mais presentes. Porque liberdade de verdade não é poder fazer tudo, é não precisar fugir de si para sobreviver. Gay, vou te contar a real. O jeito errado quase nunca parece errado no começo. E quando estou falando de errado, estou falando daquilo que em algum momento vai te fuder. Esse jeito vem disfarçado de alívios, de sensação de pertencimento e de hoje eu mereço, de só hoje, de todo mundo faz. E quando você olha de fora, parece que a vida é assim mesmo. É o destino, sorte, Deus quis assim, mas por dentro tem um buraco gritando. O erro começa quando você vive como se não houvesse amanhã, porque lá no fundo você não acredita que o amanhã possa ser melhor do que hoje. E isso não nasce do nada. Nasce da autorrejeição silenciosa, da baixa autoestima, que vai se acumulando desde quando você percebeu que era diferente do coleguinha da classe. E que precisava disfarçar quem você era para ser aceito. Precisava ser mais engraçado, mais disponível, mais forte, mais solto, mais qualquer coisa que não fosse você. Aí você cresce e vira esse adulto funcional, que trabalha, que paga boleto, que tem amigo, mas que à noite precisa anestesiar alguma coisa. Às vezes é com bebida, às vezes com droga, às vezes é com sexo em excesso. E antes que você torça o nariz, vamos combinar, não é sobre moral, é sobre função. Para que isso serve na sua vida? Porque o erro não é beber, usar ou transar, o erro é usar tudo isso para tapar um buraco emocional que nunca foi tratado. E quando o prazer vira compensação, é quando o corpo vira fuga. É quando a noite vira um jeito de não sentir. Eu vejo isso o tempo todo. O gay que só consegue paquerar bêbado, só se sente interessante depois do terceiro drink, só solta quando a droga bate. Aí no momento que ele se diverte, se sente poderoso e pensa, tá vendo? Eu consigo, eu sou assim. Mas no dia seguinte, acorda vazio, envergonhado, mais distante de si. E o sabotador interno já começa. Tá vendo? Só sim para alguém te querer. E você acredita, porque parece verdade, só que não é. É condicionamento emocional. É o cérebro aprendendo que só existe conexão quando existe um escape para outra realidade. E o sexo entra como outro disfarce bonito do erro. Sexo para provar valor, sexo para não ficar sozinho, sexo para sentir afeto, mesmo que dure 15 minutos, sexo para confirmar que você ainda é desejável. A compulsão sexual não nasce do tesão, ela nasce do medo de não ser amado. E esse é o meu lugar de fala, tá? Quando você começa a perceber que se não transar no fim de semana, fica inquieto, ansioso, vazio, meio perdido, isso não é libidual. Isso é carência gritando. Isso é o corpo pedindo cuidado e recebendo descarga de dopamina.
Tem também o erro coletivo, aquele que se mistura com o grupo. Se eu não for igual a eles, eu não vou ser aceito. Aí você bebe mais do que quer, usa o que não queria usar, ri do que não acha graça, faz sexo quando o corpo já pediu descanso, tudo para não ficar de fora, tudo para não ser o estranho. E o sabotador interno cochicha. Melhor isso do que ficar sozinha. E você vai indo, se convencendo de que está no controle. Eu paro quando quiser, é natural e repete todas as ladainhas de novamente de que somos homens gays e que no meio gay tudo isso desse jeito. Só que controle de verdade não faz barulho, não deixa rato, não cobra preço emocional depois. Negar os sinais também é se sabotar. Quando você percebe que sua autoestima depende dessas válvulas de escape e mesmo assim continua, quando você sente que algo está fora do eixo, mas prefere chamar de fase, quando você desconfia que você está se machucando, mas responde com ironia, com deboche, com mais uma noite intensa. Porque parar dói, sentir dói. Olhar para a origem de tudo dói. E o erro maior é fugir disso. A vida inteira achando que está vivendo muito, quando na verdade está sobrevivendo emocionalmente. E talvez a verdade mais dura seja essa. Não é falta de força de vontade. É falta de consciência, é falta de cuidado, é falta de um olhar honesto para a própria história. Enquanto você tratar o buraco emocional com anestesia, ele vai crescer, silencioso, paciente, esperando você parar de correr. Mas quando você começa num ponto que costuma assustar, você está indo bem. Quando você para de tentar provar que aguenta tudo, aguenta beber, aguenta virar à noite, aguenta transar sem parar, aguenta usar o que aparecer, você está indo bem. Porque vamos combinar, esse eu dou conta quase nunca é força. Na maioria das vezes é um medo. Medo de ficar de fora, medo de ser visto como fraco, medo de descobrir que tem anestesia, você não sabe muito bem quem você é. Sua mentalidade está começando a mudar quando você começa a perceber que não precisa se violentar para ser aceito, e não precisa se quebrar por dentro para continuar no grupo, que não precisa se apagar para não incomodar. E isso não acontece de um dia para o outro, é um processo. É quando você começa a escutar aquele incômodo que sempre abafou, com bebida, sexo ou adrenalina. E em vez de fugir, você fica com a sensação, fica com o silêncio, fica com a pergunta. E aí acontece uma virada importante. Você começa a diferenciar desejos de carência, tesão de buraco emocional, liberdade de compulsão. Você percebe que tem dia em que você quer sexo e tá tudo bem. E tem dias que você quer colo, conversa, presença e estava tentando resolver isso transando com qualquer um. Essa consciência muda tudo, porque você para de se culpar e começa a se responsabilizar. O jeito certo passa por entender que maturidade emocional não é viver sem prazer, é viver com escolha, é saber dizer hoje não, sem se sentir menor. É sair mais cedo da festa sem achar que está perdendo algo. É conseguir ficar por um sábado sem entrar no desespero. É olhar para o copo e perguntar, eu quero beber ou eu quero me anestesiar? Parece simples, mas é profundamente transformador. Nesse ponto, o sabotador interno até tenta aparecer. Claro, ele sussurra. Você vai virar careta, vai ficar sozinho, ninguém gosta de gente séria demais. Mas agora você já não engole isso inteiramente. Você escuta, respira e responde diferente. Não com briga, mas com clareza. Algo como, tipo, eu não estou sendo chato, hoje eu estou me cuidando. O jeito certo é quando você entende que pertencimento real não existe sacrifício da tua saúde emocional. Quem só te aceita quando está bêbado, chapado ou performando, não está te aceitando, está te tolerando, enquanto você se adapta. E isso cansa o corpo, cansa a mente, cansa a alma. E aí vem um ganho silencioso mais poderoso. Você começa a se respeitar, começa a escolher melhor os ambientes, as pessoas, os encontros. Começa a sair menos, mas viver mais. Começa a ter menos histórias para contar, mas mais paz para sentir. Começa a perceber que não precisa de intensidade o tempo todo para se sentir vivo. Presença já basta. Esse é o lado bom da vida. Quando você para de viver como se não houvesse amanhã e começa a viver como alguém que quer estar bem amanhã. Quando você troca a urgência pela consciência.
Quando você entende que prazer sem consciência vira fuga, mas prazer com consciência vira vida. E principalmente, quando você percebe que não precisa se destruir para ser amado, você só precisa estar inteiro. E isso, Bi, muda tudo. Se tudo isso fez sentido para você, agora vem a parte que muda o jogo de verdade, Bi. Não é teoria bonita, não é frase Instagram, não é promessa vazia de a partir de amanhã tudo muda. É um passo simples, possível, emocionalmente honesto e transformador, desde que você faça com verdade. Porque o problema nunca foi o sexo, nunca foi a bebida e nunca foi a droga isoladamente. O problema sempre foi o uso disso como anestesia para um buraco emocional que você aprendeu a ignorar desde cedo. Mas se você quer mudar isso, um pequeno passo começa com uma pergunta que parece simples, mas é profundamente desconfortável quando feita com honestidade. O que eu estou tentando não sentir agora? Não é o que eu quero fazer, não é o que eu mereço, não é o que todo mundo faz. É o que você está evitando sentir. Solidão, vazio, rejeição, medo de não ser suficiente, sensação de não pertencer. Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca você do automático para a consciência. A TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, nos ensina que pensamento, emoção e comportamento estão conectados o tempo todo. Quando você pensa, se eu não for como eles, não serei aceito, a emoção que surge é a ansiedade, medo de exclusão, vergonha. O comportamento pode virar beber mais do que precisa, usar droga para se soltar, transar compulsivamente para se sentir pertencente. O passo prático é interromper essa cadeia no pensamento. Não é brigar com ele, é questionar. Isto é um fato ou é uma crença antiga operando? Só essa pergunta já começa a enfraquecer o ciclo. Mas vamos combinar uma coisa importante? Consciência sem corpo vira intelectualização. Por isso, o segundo movimento desse passo é corporal. Antes de sair, antes de aceitar mais um drink, antes de responder aquele boy às 3 da manhã, pare por 30 segundos e observe o seu corpo. A respiração está curta, o peito está apertado, a mandíbula travou, acelerou. Isso é o corpo avisando que você não está indo para o prazer, está indo para a compensação. A PNL, Programação Neurolinguística, ajuda a perceber estados internos para transformar comportamentos antigos automáticos em novos comportamentos. Ou seja, se você se comporta de determinada maneira, mas que não dá o resultado que você deseja, você precisa mudar de comportamento, fazer diferente para obter resultados diferentes. Mas aí você pergunta, Gilberto, mas qual é o novo comportamento que eu preciso ter? Você vai testar novos comportamentos até obter o que deseja. Vamos imaginar que você deseja sentir-se mais à vontade em paquerar. E o comportamento antigo seria beber para perder a timidez. Só que nesse você não consegue dar continuidade para um possível relacionamento. Você acaba indo muito rápido para a cama. Mude de comportamento. Anote o contato, liga no dia seguinte e o convide para algum programa e aí você vê outro resultado. Vai testando outros comportamentos e sentindo as consequências dele. Ao invés de ir para a cama, marca um contato no dia seguinte. Outra coisa a se fazer, a parte mais delicada, mas mais libertadora, nomear a intenção do comportamento. Diga para você mesmo em voz baixa se precisar. Agora eu só quero sexo? Ou agora eu estou carente e querendo ser validado. Não tem julgamento aqui. Sexo consciente é escolha. Sexo para tapar buraco é fuga. A diferença não está no ato, está na clareza. Quando você nomeia, você sai do piloto automático e assume responsabilidade emocional. Se perceber que é carência, o passo não é se punir nem se isolar. É a tal da outra escolha de comportamento. Pode ser ir embora mais cedo, pode ser ligar para alguém de confiança, pode ser escrever o que está sentindo, pode ser simplesmente não se anestesiar naquela noite. Ao invés de ir direto ao final, você pode agir de outra maneira. Vai doer? Às vezes sim. Mas é uma dor limpa, diferente da dor suja da ressaca emocional do dia seguinte. E é nesse ponto que a hipnose ericksoniana entra como referência. Ela nos mostra que o inconsciente aprende por experiências emocionais repetidas. Cada vez que você escolhe não se violentar emocionalmente, uma nova associação interna começa a se formar. E o sabotador interno vai aparecer, claro que vai. Ele vai cochichar. Ai, para com isso, só hoje.
Você merece se soltar, todo mundo faz. É isso que você não consegue. Quando isso acontecer, não discuta. Responda com firmeza e calma. Eu sei que você está tentando me proteger, mas hoje eu escolho me respeitar. Isso não é autoajuda barata, tá? É reprogramação emocional real. Esse passo prático funciona porque ele atua em 3 níveis ao mesmo tempo. No nível cognitivo, você questiona crenças antigas. No nível emocional, você valida o que sente sem se abandonar. E no nível comportamental, você cria uma pausa entre impulso e ação. É assim que padrões se transformam. Não é de uma vez, é por repetição consciente. Pequenas escolhas consistentes mudam trajetória inteira. E talvez no começo você perceba que sem bebida você fica mais tímido, que sem droga você fica mais quieta, que sem sexo compulsivo você se sente meio vazio. Isso não é fracasso, isso é diagnóstico. É a prova de que existe algo ali pedindo cuidado há muito tempo e agora você está finalmente ouvindo. Isso é algo que você pode fazer por você, é simples, mas profundo. Não exige que você vire santo, exige apenas que você pare de se violentar emocionalmente em nome do pertencimento. Consciência gera escolha, escolha gera liberdade, liberdade gera autoestima. E a autoestima muda tudo, inclusive a forma como você se relaciona com prazer, com sexo, com amor e com você mesmo. Viver como se não houvesse amanhã não é liberdade, é fuga. É correr o tempo inteiro colocando emoções para não sentir o que precisa ser cuidado. É se jogar na bebida, no sexo, na adrenalina, não porque você está vivendo demais, mas porque você está tentando não entrar em contato com um vazio que assusta. E isso não te faz fraco, te faz humano. Mas ignorar isso, sim, vai te cobrar um preço alto ao longo do tempo. Eu quero te contar uma cena simples, mas muito verdadeira. Imagina um fim de semana comum. Sexta-noite, você sai com seus amigos, bebe, ri alto, se solta, parece confiante, fala com quem normalmente não falaria. O sábado vem com ressaca física e emocional. E aí você já pensa, hoje tem que rolar alguma coisa. Aplicativo aberto, mensagem rápida, encontro marcado às pressas. No domingo, chega vazio. Silencioso, o corpo cansado, a cabeça pesada. É aquela sensação estranha de que mesmo cercado de gente nos últimos 2 dias, você passou o fim de semana inteiro sozinho de você mesmo. E na segunda-feira, quando a semana começa, vem junto a promessa silenciosa. Próximo fim de semana eu vou fazer diferente. Mas o diferente nunca vem, porque o padrão não foi olhado, só foi repetido. A mudança começa quando você percebe que não precisa se destruir para se sentir vivo. E consciência não tira prazer da tua vida, ela devolve escolha. E entender de onde vem a sua carência não te deixa menos desejado, te deixa mais inteiro. Que perceber quando você quer só sexo e quando você está tentando anestesiar uma dor muda tudo. Porque aí você para de se enganar, para de se abandonar, para de viver no automático e começa pouco a pouco a se respeitar. A auto-rejeição e a baixa autoestima não te levam para a bebida, para as drogas ou para o sexo compulsivo, porque você é fraco. Elas te levam para lá porque você passa a sentir, pelo menos por um momento, tudo que você gostaria para preencher o seu vazio emocional. O problema nunca foi beber, transar ou se divertir. O problema é quando isso vira anestesia emocional, quando vira pulga, quando vira a única forma de se sentir pertencente, desejado ou validado. Viver como se não houvesse amanhã pode parecer coragem, mas muitas vezes é medo de olhar para ontem, medo de admitir que algo dói, medo de perceber que você não está no controle como imagina, medo de encarar que talvez você esteja repetindo comportamento que te afasta exatamente da vida que você diz querer. Mas a boa notícia é, tudo muda. Isso muda quando você escolhe consciência em vez de negação. Muda quando você escolhe se cuidar em vez de se punir. Muda quando você entende que cura não é parar de viver, é parar de se machucar enquanto vive. Se esse vídeo fez sentido para você, em algum momento você se reconheceu nessas cenas, nessas sensações, nessas perguntas que ficam ecoando depois, eu te faço um convite. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, não por mim, por você.
Porque toda semana aqui no Gay Sem Crise a gente conversa sobre aquilo que ninguém ensina pra gente, mas que muda completamente a forma como a gente vive, se relaciona e se trata. Você não precisa viver no limite para se sentir vivo. Você não precisa se destruir para se sentir aceito. Você não precisa fugir de si mesmo para pertencer. Existe um outro caminho, mais consciente, mais verdadeiro, mais gentil. E ele começa no momento em que você para, refira e escolhe olhar para si com coragem. Eu estou aqui para caminhar com você nesse processo. E você não precisa fazer isso sozinho.